Apocalipse 1 a 20. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Explicação: o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. 2. Que deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que tem visto. Explicação: João, o autor do livro, dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e relata as coisas que viu. 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Explicação: aquele que lê e ouve as palavras do livro de Apocalipse é bem-aventurado, pois o tempo do cumprimento das profecias está próximo. 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Explicação: João saúda as 7 igrejas da Ásia, desejando-lhes graça e paz da parte de Deus e dos 7 espíritos. 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. Explicação: João saúda as igrejas em nome de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, e que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Explicação: Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus, e a ele seja dada a glória e poder para sempre. 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e também aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Explicação: Jesus Cristo virá com as nuvens, e todos o verão, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Explicação: Deus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e afirma que é o Todo-Poderoso. 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo. Explicação: João se apresenta como irmão e companheiro das igrejas, e relata que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. 10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Explicação: João estava em êxtase no dia do Senhor e ouviu uma voz forte como de trombeta. 11. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve em um livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Explicação: a voz mandou João escrever o que viu e enviar às 7 igrejas da Ásia. 12. E voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando-me, vi 7 castiçais de ouro. Explicação: João se virou para ver quem falava com ele e viu 7 castiçais de ouro. 13. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de um vestido comprido até aos pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Explicação: João viu Jesus Cristo no meio dos castiçais, vestido de um vestido comprido e cingido com um cinto de ouro. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Explicação: a cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. 15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se estivessem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Explicação: os pés de Jesus eram como latão reluzente, e a sua voz era como o som de muitas águas. 16. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Explicação: Jesus tinha 7 estrelas na mão direita, e da sua boca saía uma espada aguda, e o seu rosto era como o sol. 17. E, quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro. Explicação: João caiu aos pés de Jesus como morto, mas ele o tocou com a sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro. 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que vivo para todo sempre,
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Explicação. Jesus disse que está vivo para sempre e que tem as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Explicação. Jesus mandou João escrever as coisas que viu, as que são e as que hão de acontecer. 20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Explicação. Jesus explicou a João que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Explicação. Jesus Cristo se apresenta como o que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Éfeso. 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus e que tens provado os que se dizem apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Explicação. Jesus conhece as obras, o trabalho e a paciência da igreja de Éfeso, e elogia a sua capacidade de discernir os falsos apóstolos. 3. E suportaste, e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não desfaleceste. Explicação. A igreja de Éfeso é elogiada por sua paciência e perseverança no trabalho para o nome de Jesus. 4. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Explicação. No entanto, Jesus tem uma crítica. A igreja de Éfeso deixou de lado o seu primeiro amor por ele. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Quando não, em breve virei a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Explicação. Jesus exorta a igreja de Éfeso a se lembrar de onde caiu, a se arrepender e a fazer as primeiras obras. Caso contrário, ele removerá o seu castiçal. 6. Mas isto é o que tens, que odias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Explicação. A igreja de Éfeso é elogiada por odiar as obras dos nicolaítas, que são consideradas más. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Explicação. Jesus promete que ao que vencer, dará a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o derradeiro, que foi morto, e reviveu. Explicação. Jesus se apresenta como o primeiro e o derradeiro, que foi morto e reviveu, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Esmirna. 9. Conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Explicação. Jesus conhece as obras, a tribulação e a pobreza da igreja de Esmirna, e elogia a sua riqueza espiritual. 10. Não temas as coisas que estás para padecer. Eis que o diabo há de lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e terás tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Explicação. Jesus exorta a igreja de Esmirna a não temer as coisas que estão para padecer, e promete a coroa da vida ao que for fiel até a morte. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não sofrerá dano da segunda morte. Explicação. Jesus promete que ao que vencer, não sofrerá dano da segunda morte. 12. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Explicação. Jesus se apresenta como o que tem a espada aguda de 2 gumes, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Pérgamo. 13. Sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Explicação. Jesus conhece as obras da igreja de Pérgamo, e elogia sua fidelidade, mesmo em face da perseguição. 14. Mas tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que retêm a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem. Explicação. No entanto, Jesus tem uma crítica. A igreja de Pérgamo tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que é considerada má. 15. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, a qual eu abomino. Explicação. A igreja de Pérgamo também tem aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas,
que é considerada má. 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Explicação. Jesus exorta a igreja de Pérgamo a se arrepender, caso contrário, ele virá e lutará contra eles com a espada da sua boca. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei do maná escondido, e dá-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Explicação. Jesus promete que ao que vencer, dará do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito. 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Explicação. Jesus se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Tiatira. 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Explicação. Jesus conhece as obras da igreja de Tiatira, e elogia a sua fé, amor, serviço e paciência. 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Explicação. No entanto, Jesus tem uma crítica. A igreja de Tiatira tolera a mulher Jezabel, que é considerada uma falsa profetisa. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Explicação. Jesus deu tempo à igreja de Tiatira para se arrepender, mas eles não se arrependeram. 22. Eis que a lanço em uma cama, e os que com ela adulteram, em grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Explicação. Jesus ameaça lançar a igreja de Tiatira em uma cama de tribulação, se não se arrependerem. 23. E mataré os filhos da morte e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Explicação. Jesus promete matar os filhos da morte e dar a cada um segundo as suas obras. 24. Mas aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as profundezas de Satanás, como dizem, não lhes imporrei outra carga. Explicação. Jesus não imporá outra carga aos que não têm a doutrina de Jezabel e não conhecem as profundezas de Satanás. 25. Mas o que tens, retém até que eu venha. Explicação. Jesus exorta a igreja de Tiatira a reter o que tem até que ele venha. 26. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, dá-lhe-ei poder sobre as nações. Explicação. Jesus promete dar poder sobre as nações ao que vencer e guardar as suas obras até ao fim. 27. E as regerá com vara de ferro e as serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Explicação. Jesus promete que o que vencer regerá as nações com vara de ferro e as quebrará como vasos de oleiro. Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Explicação. Jesus se apresenta como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Sardes, dizendo que eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. 2. Se vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Explicação. Jesus exorta a igreja de Sardes a ser vigilante e a confirmar os restantes, pois as suas obras não são perfeitas diante de Deus. 3. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberei a que horas sobre ti virá. Explicação. Jesus lembra a igreja de Sardes de como receberam e ouviram a palavra, e os exorta a guardá-la e a se arrepender, caso contrário, ele virá como um ladrão. 4. Mas tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo de branco porquanto são dignos. Explicação. Jesus diz que há algumas pessoas em Sardes que não se contaminaram e andarão com ele de branco, pois são dignos. 5. O que vencer, será vestido de vestes brancas, e não riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Explicação. Jesus promete que o que vencer será vestido de vestes brancas e o seu nome não será riscado do livro da vida. 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Explicação. Jesus exorta a todos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. 7. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro,
O que tem a chave de Davi o que abre, e ninguém fecha e ninguém abre. Explicação. Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Filadélfia. 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Explicação. Jesus conhece as obras da igreja de Filadélfia e diz que eles têm uma porta aberta, pois têm pouca força, mas guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. 9. Eis que te darei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, e não são, mas mentem, e eis que os farei vir, e adorá-los diante dos teus pés, e saberão que eu te amo. Explicação. Jesus promete dar à igreja de Filadélfia os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas mentem, e os fará adorar aos pés da igreja. 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Explicação. Jesus promete guardar a igreja de Filadélfia da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. 11. Eis que cedo virei, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Explicação. Jesus diz que virá em breve e exorta a igreja de Filadélfia a guardar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. 12. O que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e o meu novo nome. Explicação. Jesus promete que o que vencer será uma coluna no templo de Deus e nunca sairá, e escreverá sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Explicação. Jesus exorta a todos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Explicação. Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus, e ordena que João escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Explicação. Jesus conhece as obras da igreja de Laodiceia e diz que eles não são nem frios nem quentes. 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Explicação. Jesus diz que, porque a igreja de Laodiceia é morna, está para vomitá-los da sua boca. 17. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Explicação. Jesus diz que a igreja de Laodiceia se considera rica e enriquecida, mas na verdade é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que sejas enriquecido, e te vistas de vestes brancas, para que se manifeste a vergonha da tua nudez, e unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Explicação. Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a comprar de ele ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos, para que sejam enriquecidos e vejam. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sé, pois, zeloso, e arrepende-te. Explicação. Jesus diz que repreende e castiga os que ama, e exorta a igreja de Laodiceia a ser zelosa e a se arrepender. 20. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Explicação. Jesus diz que está à porta e bate, e se alguém abrir, ele entrará e ceará com ele. 21. Ao que vencer, dá-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Explicação. Jesus promete que o que vencer se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Explicação. Jesus exorta a todos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4. Versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que comigo falava, disse: sobe para aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Explicação. João olha e vê uma porta aberta no céu, e a voz que ouviu antes o chama para subir e mostrar-lhe as coisas que devem acontecer depois destas. 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. Explicação. João é arrebatado em espírito e vê um trono no céu, com alguém sentado sobre ele. 3. E o que estava sentado era,
na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste em redor do trono era, na aparência, semelhante ao esmeralda. Explicação: a pessoa sentada no trono é descrita como semelhante a uma pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste em redor do trono é semelhante ao esmeralda. 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Explicação: João vê 24 tronos ao redor do trono principal, com 24 anciãos sentados, vestidos de vestes brancas e coroas de ouro. 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e brados, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Explicação: do trono saem relâmpagos, trovões e brados, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Explicação: João vê um mar de vidro diante do trono, e 4 animais cheios de olhos ao redor do trono. 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia que voa. Explicação: os 4 animais são descritos como semelhantes a um leão, um bezerro, um homem e uma águia. 8. E os 4 animais tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Explicação: os 4 animais têm 6 asas cada um, e estão cheios de olhos, e não descansam de louvar a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 9. E, quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todos sempre. Explicação: quando os animais dão glória e honra a Deus, os 24 anciãos se prostram e adoram a Deus. 10. Os 24 anciãos se prostravam diante do que estava sentado no trono, e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo. Explicação: os anciãos se prostram e adoram a Deus, e lançam as suas coroas diante do trono. 11. Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Explicação: os anciãos dizem que Deus é digno de receber glória, honra e poder, pois ele criou todas as coisas, e por sua vontade elas são e foram criadas. Apocalipse 5, versículo 1. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Explicação: João vê um livro na mão direita de Deus, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. 2. E vi um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Explicação: um anjo forte pergunta em voz alta quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Explicação: ninguém é encontrado digno de abrir o livro ou olhar para ele. 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Explicação: João chora muito porque ninguém é encontrado digno de abrir o livro. 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Explicação: um dos anciãos diz a João para não chorar, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de abrir o livro. 6. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estava um cordeiro como se tivesse sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Explicação: João vê um cordeiro no meio do trono, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. 7. E veio, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Explicação: o cordeiro vem e toma o livro da mão de Deus. 8. E, quando tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um harpas e cestas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Explicação: os 4 animais e os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro, com harpas e cestas de incenso, que são as orações dos santos. 9. E cantavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Explicação. Eles cantam um novo cântico, dizendo que o Cordeiro é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, pois foi morto e comprou homens para Deus com o seu sangue. 10. E os fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Explicação. Eles dizem que o Cordeiro fez os homens reis e sacerdotes para Deus, e que reinarão sobre a terra. 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Explicação. João veio e ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono, e o número deles é de milhões e milhares de milhares. 12. Que diziam com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Explicação. Eles dizem que o Cordeiro é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. 13. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja dada a bênção, e a honra, e a glória, e o poder, para todo sempre. Explicação. Toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar diz que a bênção, a honra, a glória e o poder sejam dados a Deus e ao Cordeiro para sempre. 14. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo sempre. Explicação. Os 4 animais dizem Amém, e os 24 anciãos se prostram e adoram a Deus. Apocalipse 6. Versículo 1. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 animais, dizendo como com voz de trovão: Vem e vê. Explicação. O Cordeiro abre o primeiro selo, e um dos 4 animais diz: Vem e vê. 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Explicação. João vê um cavalo branco com um cavaleiro que tem um arco e uma coroa, e sai vitorioso. 3. E, quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. Explicação. O Cordeiro abre o segundo selo, e o segundo animal diz: Vem e vê. 4. E saiu outro cavalo, vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Explicação. João vê um cavalo vermelho com um cavaleiro que tira a paz da terra e faz com que as pessoas se matem umas às outras. 5. E, quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. Explicação. O Cordeiro abre o terceiro selo, e o terceiro animal diz: Vem e vê. João vê um cavalo preto com um cavaleiro que tem uma balança. 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Explicação. Uma voz diz que uma medida de trigo custa 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada custam 1 dinheiro, e que não se danifique o azeite e o vinho. 7. E, quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal, dizendo: Vem e vê. Explicação. O Cordeiro abre o quarto selo, e o 4º animal diz: Vem e vê. 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Explicação. João vê um cavalo amarelo com um cavaleiro chamado Morte, e o inferno o segue, e é-lhes dado poder para matar com espada, fome, peste e feras da terra. 9. E, quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Explicação. O Cordeiro abre o 5º selo, e João vê as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. 10. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Explicação. As almas clamam a Deus, perguntando até quando ele não julgará e vingará o seu sangue. 11. E foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que se repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, que, como eles, haviam de ser mortos. Explicação. Deus dá a cada um deles vestes brancas e diz que se repousem um pouco mais,
até que o número dos seus conservos seja completo. 12. E, quando ele abriu o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Explicação: o cordeiro abre o sexto selo, e João vê um grande terremoto, e o sol e a lua são afetados. 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de seus figos verdes, quando é abalada de um grande vento. Explicação: as estrelas do céu caem sobre a terra, como figos verdes caem da figueira. 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Explicação: o céu se retira, e os montes e ilhas são removidos dos seus lugares. 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os capitães, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Explicação: as pessoas importantes e os servos se escondem nas cavernas e rochas das montanhas. 16. E diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Explicação: eles pedem às montanhas e rochas que caiam sobre eles e os escondam da ira de Deus e do Cordeiro. 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Explicação: eles reconhecem que o grande dia da ira de Deus chegou, e ninguém pode subsistir. Apocalipse 7, versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Explicação: João vê 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. 2. E vi outro anjo que subia do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado fazer dano à terra e ao mar. Explicação: João vê outro anjo que sobe do lado do sol nascente, com o selo do Deus vivo, e clama aos 4 anjos para não fazer dano à terra e ao mar. 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Explicação: o anjo diz para não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. 4. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Explicação: João ouve o número dos que foram selados, e são 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. 5. Da tribo de Judá, foram selados 12.000 da tribo de Rubem, 12.000 da tribo de Gade, 12.000. Explicação: são listadas as tribos de Israel e o número de selados de cada tribo: Judá, Rubem, Gade, etc. 6. Da tribo de Azer, 12.000 da tribo de Neftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000. Explicação: são listadas as tribos de Israel e o número de selados de cada tribo: Azer, Neftali, Manassés, etc. 7. Da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Issacar, 12.000. Explicação: são listadas as tribos de Israel e o número de selados de cada tribo: Simeão, Levi, Issacar, etc. 8. Da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim, 12.000. Explicação: são listadas as tribos de Israel e o número de selados de cada tribo: Zebulon, José, Benjamim, etc. 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos. Explicação: João viu uma multidão de pessoas de todas as nações, vestidas de vestes brancas, com palmas nas mãos, diante do trono e do Cordeiro. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Explicação: a multidão clama com grande voz, dizendo que a salvação é de Deus e do Cordeiro. 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Explicação: os anjos, os anciãos e os 4 animais se prostram diante do trono e adoram a Deus. 12. Dizendo: amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Explicação: eles dizem amém e atribuem a Deus a louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força,
para todo sempre. 13. E um dos anciãos respondeu, dizendo-me: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? Explicação. Um dos anciãos pergunta a João quem são os que estão vestidos de vestes brancas e de onde vieram. 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Explicação. João diz que o Senhor sabe, e o ancião responde que os que estão vestidos de vestes brancas são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Explicação. Eles estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite, e Deus os cobre com a sua sombra. 16. Nunca mais terão fome, nem nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calma alguma. Explicação. Eles nunca mais terão fome, nem sede, nem sofrerão consolo com a calma. 17. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará de seus olhos toda lágrima. Explicação. O Cordeiro os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 8, versículo 1. E, abrindo o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. Explicação. O Cordeiro abre o sétimo selo, e há um silêncio no céu por quase meia hora. 2. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Explicação. João vê os 7 anjos que estão diante de Deus, e recebem 7 trombetas. 3. E outro anjo veio, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foram-lhe dados muitos incensos, para os oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Explicação. Outro anjo vem e se põe junto ao altar, com um incensário de ouro, e recebe incensos para oferecer com as orações dos santos. 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, da mão do anjo, para diante de Deus. Explicação. A fumaça do incenso sobe com as orações dos santos para diante de Deus. 5. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Explicação. O anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, causando vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para as tocar. Explicação. Os 7 anjos se preparam para tocar as suas trombetas. 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. Explicação. O primeiro anjo toca a sua trombeta, e há saraiva e fogo misturado com sangue que são lançados na terra, queimando a terça parte das árvores e toda a erva verde. 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e como que um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar, e a terça parte do mar tornou-se em sangue. Explicação. O segundo anjo toca a sua trombeta, e um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, tornando a terça parte do mar em sangue. 9. E morreu a terça parte das criaturas do que estavam no mar, as que tinham vida, e a terça parte das embarcações foi destruída. Explicação. A terça parte das criaturas do mar morrem, e a terça parte das embarcações é destruída. 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Explicação. O terceiro anjo toca a sua trombeta, e uma grande estrela cai do céu, ardendo como uma tocha, e cai sobre a terça parte dos rios e fontes das águas. 11. E o nome da estrela chamava-se Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Explicação. A estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se torna em absinto, tornando as águas amargas e matando muitos homens. 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Explicação. O quarto anjo toca a sua trombeta, e a terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida, escurecendo a terça parte deles e a terça parte do dia e da noite. 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Aí, aí, aí dos que habitam na terra,
por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que ainda hão de tocar. Explicação: João veio e ouve um anjo voar pelo meio do céu, dizendo: Ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 9, versículo 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Explicação: o 5º anjo toca a sua trombeta, e João vê uma estrela que cai do céu e recebe a chave do poço do abismo. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Explicação: a estrela abre o poço do abismo, e a fumaça que sobe escurece o sol e o ar. 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Explicação: gafanhotos saem da fumaça e recebem poder para ferir as pessoas, como os escorpiões da terra. 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a alguma coisa verde, nem a alguma árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Explicação: os gafanhotos recebem ordens para não ferir a erva, as plantas verdes ou as árvores, mas apenas os homens que não têm o selo de Deus. 5. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que os atormentassem 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere um homem. Explicação: os gafanhotos são permitidos atormentar os homens por 5 meses, mas não a matá-los, e o seu tormento é como o do escorpião. 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Explicação: as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão, e desejarão morrer, mas a morte as evitará. 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Explicação: os gafanhotos têm a aparência de cavalos de guerra, com coroas de ouro e rostos de homens. 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Explicação: os gafanhotos têm cabelos longos como os das mulheres e dentes afilados como os dos leões. 9. E tinham armaduras, como armaduras de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm à batalha. Explicação: os gafanhotos têm armaduras de ferro, e o ruído das suas asas é como o de carros de guerra. 10. E tinham caudas como de escorpiões, e havia ferrões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Explicação: os gafanhotos têm caudas como escorpiões, com ferrões, e o seu poder é para ferir os homens por 5 meses. 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Explicação: os gafanhotos têm um rei, o anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego. 12. O primeiro aí está passado, eis que vem ainda 2 ais depois destas coisas. Explicação: o primeiro aí, a 5ª trombeta, passou, e há mais 2 ais por vir. 13. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que está diante de Deus. Explicação: o 6º anjo toca a sua trombeta, e João ouviu uma voz que vem do altar de ouro. 14. Dizendo ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Explicação: a voz diz ao 6º anjo para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. 15. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Explicação: os 4 anjos são soltos e preparados para matar a 1/3 parte dos homens. 16. E o número dos cavaleiros do exército era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Explicação: o número dos cavaleiros do exército é de 200 milhões. 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles estavam sentados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Explicação: João vê os cavalos e os cavaleiros com couraças de fogo, jacinto e enxofre, e as cabeças dos cavalos são como leões, com fogo, fumaça e enxofre saindo das suas bocas. 18. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, e pela fumaça, e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Explicação: a 1/3 parte dos homens é morta pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre. 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas danificavam.
Explicação: o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, que são como serpentes com cabeças que ferem. 20. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de metal, e de pedra, e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Explicação: as pessoas que não foram mortas não se arrependeram das suas obras e continuam a adorar demônios e ídolos. 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Explicação: eles não se arrependeram dos seus pecados, incluindo homicídios, feitiçarias, fornicação e furtos. Apocalipse 10. Versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Explicação: João vê outro anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, com o arco celeste sobre a cabeça, e o seu rosto é como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Explicação: o anjo tem um livrinho aberto na mão e põe o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. 3. E clamou com grande voz, como quando um leão ruga e, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Explicação: o anjo clama com grande voz, como um leão, e os 7 trovões emitem as suas vozes. 4. E, quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, que me disse: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Explicação: João ia escrever as coisas que os 7 trovões falaram, mas uma voz do céu lhe diz para selar e não escrever. 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Explicação: o anjo levanta a sua mão ao céu. 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu, e as coisas que nele há, e a terra, e as coisas que nela há, e o mar, e as coisas que nele há, que não haveria mais tempo. Explicação: o anjo jura por Deus, que criou o céu e a terra, que não haverá mais tempo. 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se consumará o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Explicação: quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será consumado, como ele anunciou aos profetas. 8. E a voz que eu do céu ouvi tornou a falar comigo, e disse: vai, e tome o livrinho que está aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Explicação: a voz do céu diz a João para ir e tomar o livrinho que está na mão do anjo. 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, e come-o e fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Explicação: João pede o livrinho ao anjo, e ele diz para tomá-lo e comê-lo, pois será amargo no ventre, mas doce na boca. 10. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o e era doce como mel na minha boca, mas, tendo comido, o meu ventre se fez amargo. Explicação: João come o livrinho, e é doce na boca, mas amargo no ventre. 11. E ele disse-me: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Explicação: o anjo diz a João que é necessário que ele profetize novamente a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 11. Versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Explicação: João recebe uma cana para medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. 2. E deixa o pátio que está fora do templo, e não o meças porque é dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Explicação: João é instruído a não medir o pátio exterior do templo, pois é dado aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. 3. E darei as minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de sacos. Explicação: Deus dará as suas 2 testemunhas para profetizarem por 1260 dias, vestidas de sacos. 4. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. Explicação: as 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus. 5. E, se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca, e devorará os seus inimigos e, se alguém quiser ofendê-las, é necessário que assim seja morto. Explicação: se alguém quiser fazer mal às testemunhas, sairá fogo da sua boca e devorará os inimigos.
e quem as ofender será morto. 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para as converter em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Explicação: as testemunhas têm poder para fechar o céu e impedir a chuva, e para converter as águas em sangue e ferir a terra com pragas. 7. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Explicação: quando as testemunhas acabarem o seu testemunho, a besta do abismo as matará. 8. E os seus corpos estarão estendidos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Explicação: os corpos das testemunhas estarão estendidos na praça da cidade, que é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito. 9. E muitos dos povos, e tribos, e línguas, e nações, verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Explicação: muitas pessoas verão os corpos das testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Explicação: as pessoas da terra se alegrarão com a morte das testemunhas e mandarão presentes uns aos outros. 11. E depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e se levantaram sobre os seus pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. Explicação: depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida entra nas testemunhas, e elas se levantam, e as pessoas que as veem ficam com medo. 12. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Explicação: as testemunhas ouvem uma voz do céu que as chama para subir, e elas subem ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos as veem. 13. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens e os outros ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Explicação: há um grande terremoto, e a 10ª parte cidade cai, e 7.000 pessoas morrem, e as outras ficam com medo e dão glória a Deus. 14. O segundo aí é passado, eis que o terceiro aí cedo virá. Explicação: o segundo aí passou, e o terceiro aí está por vir. 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Explicação: o 7º anjo toca a sua trombeta, e há vozes no céu dizendo que os reinos do mundo são de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. 16. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Explicação: os 24 anciãos se prostram e adoram a Deus. 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste. Explicação: eles dão graças a Deus, o Todo-Poderoso, que é, era e há de vir, e que reinou. 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para serem julgados, e para dares o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para destruas os que corrompem a terra. Explicação: as nações se iraram, e a ira de Deus veio, e é o tempo dos mortos serem julgados, e para dar galardão aos servos de Deus. 19. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu testamento foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Explicação: o templo de Deus é aberto no céu, e a arca do seu testamento é vista, e há relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraiva. Apocalipse 12, versículo 1. E apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Explicação: João viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. 2. E estando grávida, clamava com dor de parto, e com ânsia de parir. Explicação: a mulher está grávida e clama com dor de parto. 3. E apareceu outro sinal no céu, e era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Explicação: João vê um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres,
e 7 diademas sobre as cabeças. 4. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as na terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para parir, para que, parindo ela, lhe devorasse o filho. Explicação: o dragão leva a terça parte das estrelas do céu e as lança na terra, e espera que a mulher dê a luz para devorar o filho. 5. E ela pariu um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, e para o seu trono. Explicação: a mulher dá à luz um filho, um varão que regerá as nações com vara de ferro, e o filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem por 1260 dias. Explicação: a mulher foge para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus, e é sustentada por 1260 dias. 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutavam contra o dragão, e lutavam o dragão e os seus anjos. Explicação: há uma batalha no céu, e Miguel e os seus anjos lutam contra o dragão e os seus anjos. 8. Mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Explicação: o dragão e os seus anjos não prevalecem, e não há mais lugar para eles no céu. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás, que engana a todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Explicação: o dragão é precipitado na terra, e é chamado de diabo e Satanás, e os seus anjos são lançados com ele. 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é vinda a salvação, e a virtude, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Explicação: uma voz no céu diz que a salvação, a virtude e o reino de Deus chegaram, e o acusador dos irmãos é derribado. 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Explicação: os irmãos venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, aí da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Explicação: os seus e os que neles habitam devem se alegrar, mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. 13. E, quando o dragão viu que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que parira o filho. Explicação: o dragão persegue a mulher que pariu o filho. 14. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Explicação: a mulher recebe 2 asas de águia para voar para o deserto, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pelo rio. Explicação: a serpente lança água da sua boca para arrebatar a mulher. 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Explicação: a terra ajuda a mulher, e a terra abre a sua boca e traga o rio que o dragão lançou. 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Explicação: o dragão se ira contra a mulher e faz guerra ao resto da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 18. E eu estava em pé sobre a areia do mar. Explicação: João está em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 13. Versículo 1. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Explicação: João viu uma besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, e 10 diademas sobre os chifres, e um nome de blasfêmia sobre as cabeças. 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Explicação: a besta é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e recebe o poder, o trono e a autoridade do dragão. 3. E viu uma das suas cabeças como se estivesse morta, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Explicação: uma das cabeças da besta parece estar morta, mas a sua ferida é curada, e toda a terra se maravilha após a besta. 4. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo:
Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Explicação. As pessoas adoram o dragão e a besta, perguntando quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela. 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Explicação. A besta recebe uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e poder para continuar por 42 meses. 6. E abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar do seu nome, e da sua habitação, e dos que habitam no céu. Explicação. A besta blasfema contra Deus, o seu nome, a sua habitação e os que habitam no céu. 7. E foi-lhe dado fazer guerra aos santos, e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Explicação. A besta faz guerra aos santos e os vence, e recebe poder sobre todas as tribos, línguas e nações. 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Explicação. Todos os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, adorarão a besta. 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Explicação. João exorta aos que têm ouvido a ouvir. 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Explicação. Quem leva em cativeiro, irá em cativeiro, e quem mata a espada, será morto a espada, e aqui está a paciência e a fé dos santos. 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Explicação. João vê outra besta que sobe da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e fala como dragão. 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Explicação. A segunda besta exerce o poder da primeira besta e faz a terra adorar a primeira besta. 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. Explicação. A segunda besta faz grandes sinais, incluindo fazer descer fogo do céu. 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivera. Explicação. A segunda besta engana os habitantes da terra com sinais, e os faz criar uma imagem da besta. 15. E foi-lhe dado que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Explicação. A segunda besta dá espírito à imagem da besta, e a imagem fala e faz com que sejam mortos os que não a adoram. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Explicação. A segunda besta faz com que todos recebam um sinal na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Explicação. Ninguém pode comprar ou vender sem o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Explicação. João exorta aos que têm entendimento a calcular o número da besta, que é 666. Apocalipse 14. Versículo 1. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o seu nome e o nome do seu pai escrito em suas testas. Explicação. João vê o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com 144.000 pessoas que têm o seu nome e o nome do seu pai escrito em suas testas. 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam harpas. Explicação. João ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas e um grande trovão, e é como a voz de arpistas tocando harpas. 3. E cantavam um novo cântico diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Explicação. As 144.000 pessoas cantam um novo cântico diante do trono, e ninguém pode aprender o cântico, exceto elas, que foram compradas da terra. 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens, para serem as primícias de Deus e do Cordeiro. Explicação. As 144.000 pessoas são virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que vá,
e foram compradas dentre os homens para serem as primícias de Deus e do Cordeiro. 5. E na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Explicação. As 144.000 pessoas são irrepreensíveis diante do trono de Deus, e não há engano em sua boca. 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam na terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Explicação. João vê um anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra. 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo e adorai ao que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Explicação. O anjo diz para temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e para adorar ao Criador do céu e da terra. 8. E seguiu-se outro anjo, dizendo: Caiu Babilônia, a grande cidade, porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua fornicação. Explicação. Um segundo anjo diz que Babilônia, a grande cidade, caiu, pois deu a beber as nações do vinho da ira da sua fornicação. 9. E seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão. Explicação. Um terceiro anjo diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, sem mistura, no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e diante do Cordeiro. Explicação. A pessoa que adorar a besta beberá do vinho da ira de Deus e será atormentada com fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro. 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Explicação. A fumaça do tormento das pessoas que adoram a besta sobe para sempre, e elas não têm repouso, nem de dia nem de noite. 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Explicação. João exorta os santos a terem paciência, pois eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 13. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que em o Senhor morrem de agora em diante. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Explicação. Uma voz do céu diz a João para escrever que os mortos que morrem no Senhor são bem-aventurados, pois descansam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava assentado um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Explicação. João vê uma nuvem branca com alguém semelhante ao Filho do Homem, que tem uma coroa de ouro e uma foice afiada na mão. 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice, e cega porque a hora de cegar é chegada, porque a seara da terra está madura. Explicação. Um anjo sai do templo e diz ao que está sentado sobre a nuvem para lançar a foice e cegar, pois a hora de cegar é chegada e a seara da terra está madura. 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Explicação. O que está sentado sobre a nuvem lança a foice e a terra é cegada. 17. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo também uma foice afiada. Explicação. Outro anjo sai do templo no céu, tendo uma foice afiada. 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: Lança tua foice afiada, e vinde-me os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Explicação. Um anjo sai do altar e diz ao que tem a foice afiada para vindimar os cachos da vinha da terra, pois as uvas estão maduras. 19. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Explicação. O anjo vindima a vinha da terra e a lança no lagar da ira de Deus. 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Explicação. O lagar é pisado fora da cidade, e sai sangue até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 15, versículo 1. E viu outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas porque nelas é consumada a ira de Deus. Explicação. João vê 7 anjos com as 7 últimas pragas,
que consumam a ira de Deus. 2. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e os que saíram vencedores da besta, e da sua imagem, e do número do seu nome, que estavam em pé junto do mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Explicação. João vê um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta e a sua imagem, e têm harpas de Deus. 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Explicação. Os vencedores cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro, louvando as obras de Deus. 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Explicação. Eles perguntam quem não temerá a Deus e não magnificará o seu nome, pois ele é santo e os seus juízos são manifestos. 5. E depois destas coisas olhei, e eis que o templo da tenda do testemunho se abriu no céu. Explicação. João vê o templo da tenda do testemunho aberto no céu. 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e branco, e com cintos de ouro cingidos ao peito. Explicação. Os 7 anjos saem do templo, vestidos de linho puro e branco, e com cintos de ouro. 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. Explicação. Um dos 4 animais dá aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. 8. E o templo se encheu do fumo da glória de Deus, e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos se acabassem. Explicação. O templo se enche do fumo da glória de Deus, e ninguém pode entrar até que as 7 pragas sejam consumadas. Apocalipse 16. Versículo 1. E ouvi uma grande voz que do templo saía, dizendo aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Explicação. Uma voz do templo diz aos 7 anjos para derramarem as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma praga má e perniciosa sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Explicação. O primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra, e uma praga má e perniciosa afeta os homens que têm o sinal da besta. 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente que havia no mar. Explicação. O segundo anjo derrama a sua taça sobre o mar, e o mar se torna em sangue, matando todas as almas viventes. 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e se tornaram em sangue. Explicação. O terceiro anjo derrama a sua taça sobre os rios e fontes das águas, e elas se tornam em sangue. 5. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és, ó Senhor, que és, e que eras, e que há de ser, pois julgaste assim. Explicação. O anjo das águas diz que Deus é justo em julgar assim. 6. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, porque disto são merecedores. Explicação. As pessoas derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e agora recebem sangue a beber, pois são merecedores. 7. E ouvi outro do altar dizer: Na verdade, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Explicação. Outro anjo do altar diz que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado que abrasasse os homens com fogo. Explicação. O quarto anjo derrama a sua taça sobre o sol, e os homens são abrasados com fogo. 9. E os homens abrasaram-se com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Explicação. Os homens são abrasados com calores e blasfemam o nome de Deus, mas não se arrependem. 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e foi feito escuro o seu reino, e os homens mordiam as suas línguas por causa da dor. Explicação. O quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se torna escuro, e os homens mordem as suas línguas por causa da dor. 11. E por causa das suas dores e das suas feridas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Explicação. Os homens blasfemam o Deus do céu por causa das suas dores e feridas, mas não se arrependem das suas obras. 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Explicação. O sexto anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates,
e a água seca para preparar o caminho dos reis do Oriente. 13. E vi 3 espíritos imundos, como rãs, que saíam da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Explicação. João vê 3 espíritos imundos como rãs que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. 14. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão aos reis da terra e de todo o mundo, para os ajuntar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Explicação. Os espíritos imundos são espíritos de demônios que fazem prodígios e ajuntam os reis da terra para a batalha do grande dia de Deus. 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Explicação. Deus diz que vem como um ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. 16. E os ajuntou no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Explicação. Os espíritos imundos ajuntam os reis da terra no lugar chamado Armagedon. 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Explicação. O 7º anjo derrama a sua taça no ar, e uma voz do templo diz que está feito. 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Explicação. Há vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve igual. 19. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Babilônia a grande veio em memória diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Explicação. A grande cidade é dividida em 3 partes, e as cidades das nações caem, e Babilônia é lembrada por Deus para receber o cálice da sua ira. 20. E toda a ilha fugiu, os montes não foram achados. Explicação. Toda a ilha foge, e os montes não são achados. 21. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva, como do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Explicação. Cai do céu uma grande saraiva sobre os homens, e eles blasfemam de Deus por causa da praga. Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Explicação. Um dos 7 anjos diz a João para vir e mostrar-lhe a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Explicação. A prostituta se prostituiu com os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Explicação. João é levado em espírito a um deserto e vê uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, com 7 cabeças e 10 chifres. 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, e de pedras preciosas, e de pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Explicação. A mulher está vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, e tem um cálice de ouro cheio de abominações. 5. E na sua testa estava escrito um nome, que era Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Explicação. Na testa da mulher está escrito Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue dos mártires de Jesus, e, quando a vi, fiquei maravilhado com grande admiração. Explicação. A mulher está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus, e João fica maravilhado. 7. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Explicação. O anjo diz a João que ele explicará o mistério da mulher e da besta. 8. A besta que viste, era, e não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e não é, e será. Explicação. A besta era, não é, e será, irá à perdição, e os habitantes da terra se admirarão. 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Explicação.
As 7 cabeças da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe e o outro ainda não é vindo e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Explicação. As 7 cabeças também representam 7 reis, 5 dos quais já caíram, um existe, e o outro ainda não veio. 11. E a besta que era, e não é, é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Explicação. A besta que era e não é o 8º rei, e é um dos 7, e vai à perdição. 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Explicação. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder por uma hora com a besta. 13. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Explicação. Os 10 reis têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à besta. 14. Estes farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis e os que estão com ele são chamados, e escolhidos, e fiéis. Explicação. Os reis farão guerra ao Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. 15. E disse-me, as águas que viste, onde a prostituta se assenta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Explicação. As águas representam povos, multidões, nações e línguas. 16. E os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Explicação. Os 10 chifres odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e a queimarão no fogo. 17. Porque Deus pôs em seus corações que cumpram o seu intento, e que tenham o mesmo intento, e que deem o seu reino à besta, até que os ditos de Deus sejam cumpridos. Explicação. Deus pôs nos corações dos reis que cumpram o seu intento e deem o seu reino à besta. 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Explicação. A mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 18, versículo 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Explicação. João vê um anjo descer do céu com grande poder, e a terra é iluminada com a sua glória. 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou em habitação de demônios, e covil de todo espírito imundo, e covil de toda ave imunda e odiosa. Explicação. O anjo clama que Babilônia caiu e se tornou em habitação de demônios e covil de espíritos imundos. 3. Porque todas as nações beberão do vinho de ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Explicação. As nações beberão do vinho de ira da prostituição de Babilônia, e os reis e mercadores se enriqueceram com ela. 4. E ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não recebas das suas pragas. Explicação. Uma voz do céu diz ao povo de Deus para sair de Babilônia para não participar dos seus pecados e pragas. 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Explicação. Os pecados de Babilônia se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras no cálice em que ela vos deu a beber, dá-lhe a ela em dobro. Explicação. Deus diz para dar a Babilônia em dobro conforme as suas obras e para retribuir-lhe no cálice em que ela deu a beber. 7. Quanto ela se glorificou, e viveu em delícias, tanto lhe dá de tormento e priso porque diz em seu coração, eu estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não vejo pranto. Explicação. Deus diz para dar a Babilônia tormento e priso, pois ela se glorificou e viveu em delícias, e pensou que era rainha e não viúva. 8. Por isso virão as suas pragas num só dia, a morte, e o pranto, e a fome será queimada no fogo porque forte é o Senhor Deus que a julga. Explicação. As pragas virão sobre Babilônia num só dia, e ela será queimada no fogo, pois Deus é forte e a julga. 9. E os reis da terra, que com ela se prostituíram, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela pranto farão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Explicação. Os reis da terra que se prostituíram com Babilônia chorarão e farão pranto quando virem a fumaça do seu incêndio. 10. De longe se porão, e dirão, aí da grande cidade, da forte Babilônia. Pois em uma hora veio teu juízo. Explicação. Os reis da terra dirão aí da grande cidade de Babilônia,
pois em uma hora veio o seu juízo. 11. E os mercadores da terra chorarão e pranto farão sobre ela, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Explicação: os mercadores da terra chorarão e farão pranto, pois ninguém compra mais as suas mercadorias. 12. Mercadoria de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira odorífera, e de todo objeto de marfim, e de todo objeto de madeira preciosa, e de cobre, e de ferro, e de mármore. Explicação: a lista de mercadorias de Babilônia inclui ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, madeira odorífera, marfim, madeira preciosa, cobre, ferro e mármore. 13. E canela, e especiarias, e incenso, e mirra, e olíbano, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e bois, e ovelhas, e cavalos, e carros, e escravos, e almas de homens. Explicação: a lista também inclui canela, especiarias, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carros, escravos e almas de homens. 14. E o fruto do desejo da tua alma se apartou de ti, tudo que é delicado e esplêndido te deixará, e nunca mais o acharás. Explicação: o fruto do desejo da alma de Babilônia se apartou dela, e tudo que é delicado e esplêndido a deixou. 15. Os mercadores destas coisas, que por ela se enriqueceram, estarão de longe, temendo a sua dor, chorando e pranteando. Explicação: os mercadores que se enriqueceram com Babilônia estarão de longe, temendo a sua dor, chorando e pranteando. 16. E dizendo: ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, e de púrpura, e de escarlata, e adornada de ouro, e de pedras preciosas, e de pérolas. Explicação: e dirão ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpura, escarlata, e adornada de ouro e pedras preciosas. 17. Porque numa hora tais riquezas se perderam e todo o piloto, e todos os que navegam em pequenos barcos, e os marinheiros, e todos os que navegam no mar, se puseram de longe. Explicação: numa hora as riquezas de Babilônia se perderam, e os pilotos, marinheiros e todos os que navegam no mar se puseram de longe. 18. E, vendo a fumaça do seu incêndio, disseram: qual é semelhante a esta grande cidade? Explicação: e, vendo a fumaça do incêndio, dirão: qual é semelhante a esta grande cidade? 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e pranteando, e dizendo: ai da grande cidade, em que todos os que tinham navios do mar se enriqueceram em razão da sua opulência, pois numa hora foi assolada. Explicação: e lançarão pó sobre as suas cabeças, e clamarão, chorando e pranteando, dizendo: ai da grande cidade. 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Explicação: o céu e os santos apóstolos e profetas devem se alegrar, pois Deus julgou a causa deles contra a Babilônia. 21. E um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e nunca mais será achada. Explicação: um anjo lança uma pedra no mar, dizendo que Babilônia será lançada com igual ímpeto e nunca mais será achada. 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de tocadores de flauta, e de trombeta, e nenhum oficial de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó não se ouvirá mais em ti. Explicação: em Babilônia não se ouvirá mais a voz de arpistas, músicos, tocadores de flauta e trombeta, e nenhum oficial de arte alguma será achado. 23. E luz de candeia não alumiará mais em ti, e voz de noivo e de noiva não se ouvirá mais em ti, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas sortilégios. Explicação: a luz de candeia não alumiará mais em Babilônia, e voz de noivo e de noiva não se ouvirá mais, pois os mercadores eram os grandes da terra e enganaram as nações. 24. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Explicação: em Babilônia se achou. Apocalipse 19, versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder, e a honra, e a força, são do nosso Deus. Explicação: João ouve uma grande voz de uma multidão no céu, dizendo aleluia e louvando a Deus. 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta,
que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. Explicação: a multidão louva a Deus por julgar a grande prostituta e vingar o sangue dos seus servos. 3. E tornaram a dizer: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Explicação: a multidão torna a dizer aleluia e afirma que a fumaça da prostituta sobe para sempre. 4. E os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Explicação: os 24 anciãos e os 4 animais se prostram e adoram a Deus, dizendo Amém. Aleluia. 5. E saiu uma voz do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, vós, os seus servos, e vós, os que o temem, assim pequenos como grandes. Explicação: uma voz do trono diz para louvar a Deus, os seus servos e os que o temem. 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que diziam: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Explicação: João ouve a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e trovões, dizendo aleluia e afirmando que Deus reina. 7. Gocemos e alegremo-nos, e demos-lhe glória porque são vindo as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Explicação: a multidão se alegra e dá glória a Deus, pois as bodas do Cordeiro estão próximas e a sua esposa se preparou. 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, limpo e branco porque o linho fino são as justiças dos santos. Explicação: a esposa do Cordeiro se veste de linho fino, limpo e branco, que representa as justiças dos santos. 9. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Explicação: um anjo diz a João para escrever que são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e afirma que são as verdadeiras palavras de Deus. 10. E eu prostrar-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Explicação: João se prostra para adorar o anjo, mas ele diz para não fazer isso, pois é um conservo, e para adorar a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Explicação: João vê o céu aberto e um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele é chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 12. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Explicação: os olhos do cavaleiro são como chama de fogo, e ele tem muitos diademas na cabeça e um nome escrito que ninguém sabe. 13. E estava vestido de uma veste tingida de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Explicação: o cavaleiro está vestido de uma veste tingida de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. 14. E seguiam-me nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e limpo. Explicação: os exércitos do céu seguem o cavaleiro em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. 15. E da sua boca saiu uma espada aguda, e com ela ferirá as nações e ele as regerá com vara de ferro e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Explicação: o cavaleiro tem uma espada afiada na boca e regerá as nações com vara de ferro, e pisará o lagar do vinho da ira de Deus. 16. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Explicação: o cavaleiro tem escrito no seu vestido e na sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Explicação: um anjo no sol clama às aves para se ajuntarem à ceia do grande Deus. 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Explicação: as aves comerão a carne dos reis, tribunos, fortes, cavalos e todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra ao que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Explicação: a besta e os reis da terra se reúnem para fazer guerra ao cavaleiro e ao seu exército. 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera os sinais diante dela,
com que enganaram os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Explicação: a besta e o falso profeta são presos e lançados no lago de fogo. 21. E os outros foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Explicação: os outros são mortos com a espada do cavaleiro, e as aves se fartam das suas carnes. Apocalipse 20, versículo 1. E vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Explicação: João vê um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia. 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Explicação: o anjo prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. 3. E lançou-o no abismo, e fechou-o, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Explicação: o anjo lança o dragão no abismo, fecha-o e sela-o, para que não engane mais as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois será solto por um pouco de tempo. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Explicação: João vê tronos e pessoas assentadas sobre eles, com poder de julgar, e vê as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Explicação: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem, e esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Explicação: são bem-aventurados e santos os que têm parte na primeira ressurreição, pois não terão poder da segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. 7. E quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão. Explicação: quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de os ajuntar para a batalha, e o seu número é como a areia do mar. Explicação: Satanás sairá para enganar as nações, Gog e Magog, e ajuntá-las para a batalha, e o seu número é como a areia do mar. 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada de Deus. Desceu fogo do céu, e os devorou. Explicação: as nações subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, e fogo descerá do céu e os devorará. 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estavam, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Explicação: o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estão, e serão atormentados para sempre. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Explicação: João vê um grande trono branco e o que está sentado sobre ele, e a terra e o céu fogem da sua presença. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Explicação: João vê os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e os livros são abertos, e os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Explicação: o mar e a morte e o inferno dão os mortos que neles havia, e são julgados segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Explicação: a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Explicação: aquele que não foi achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 1. Um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Explicação:
João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Explicação: João vê a nova Jerusalém, a santa cidade, que desce do céu, preparada como uma noiva para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Explicação: uma voz do céu diz que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Explicação: Deus limpará as lágrimas dos olhos dos homens, e não haverá mais morte, pranto, clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Explicação: o que está sentado sobre o trono diz que faz novas todas as coisas, e diz a João para escrever, pois as palavras são verdadeiras e fiéis. 6. E disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Explicação: o que está sentado sobre o trono diz que está feito, e que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e que dará de graça da fonte da água da vida a quem tiver sede. 7. Quem vencer, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Explicação: quem vencer herdará todas as coisas, e Deus será o seu Deus, e ele será o seu filho. 8. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Explicação: os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos terão a sua parte no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Explicação: um dos 7 anjos diz a João para vir e mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, de Deus. Explicação: o anjo leva João em espírito a um grande e alto monte e mostra-lhe a santa Jerusalém, que desce do céu. 11. Tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, clara como cristal. Explicação: a cidade tem a glória de Deus, e a sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe, clara como cristal. 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Explicação: a cidade tem um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos das 12 tribos de Israel. 13. Do lado do oriente havia 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Explicação: a cidade tem 3 portas em cada lado, oriente, norte, sul e poente. 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Explicação: o muro da cidade tem 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. Explicação: o anjo que fala com João tem uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. 16. E a cidade está situada em quadrângulo, e o seu comprimento é igual à sua largura, e mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Explicação: a cidade é quadrangular, e o seu comprimento é igual à sua largura, e a cidade mede 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. 17. E mediu o seu muro, de 144 côvados, conforme a medida de homem, que era do anjo. Explicação: o muro da cidade mede 144 côvados, conforme a medida de homem, que era do anjo. 18. E a estrutura do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Explicação:
A estrutura do muro da cidade é de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpo. 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a casta de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda. Explicação: os fundamentos do muro da cidade estão adornados de pedras preciosas, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, etc. 20. O quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, um décimo, jacinto, o décimo, ametista. Explicação: a lista de pedras preciosas continua: sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisopraso, jacinto e ametista. 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Explicação: as 12 portas são 12 pérolas, e a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. 22. E nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo, e o Cordeiro. Explicação: não há templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua luz. Explicação: a cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Explicação: as nações dos salvos andarão à luz da cidade, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. 25. E as suas portas nunca se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Explicação: as portas da cidade nunca se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. 26. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Explicação: a glória e a honra das nações serão trazidas para a cidade. 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem quem faça abominável, nem quem cometa mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Explicação: nada que contamine entrará na cidade, apenas os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Explicação: um anjo mostra a João um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. 2. No meio da rua da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Explicação: a árvore da vida está no meio da rua da cidade, e produz 12 frutos por ano, e as suas folhas são para a saúde das nações. 3. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Explicação: não haverá mais maldição na cidade, e os servos de Deus o servirão. 4. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Explicação: os servos de Deus verão a sua face, e terão o seu nome na testa. 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Explicação: não haverá mais noite na cidade, e os servos de Deus serão alumados pelo Senhor, e reinarão para sempre. 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Explicação: o anjo diz a João que as palavras são fiéis e verdadeiras, e que o Senhor enviou o seu anjo para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. 7. Eis que presto vem o bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Explicação: Jesus diz que vem presto, e que é bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia do livro. 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas e, havendo-as ouvido e visto, prostrar-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Explicação: João é o que viu e ouviu as coisas, e se prostra aos pés do anjo que as mostrou. 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Explicação: o anjo diz a João para não se prostrar, pois é um conservo, e para adorar a Deus. 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está perto. Explicação: o anjo diz a João para não selar as palavras da profecia, pois o tempo está perto. 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem está sujo, se suja ainda, e quem é justo,
seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Explicação: o anjo diz que quem é injusto continue a ser injusto, e quem é justo continue a ser justo, pois o tempo está perto. 12. E, eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Explicação: Jesus diz que vem presto, e que o seu galardão está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Explicação: Jesus diz que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas roupagens no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Explicação: são bem-aventurados os que lavam as suas roupagens no sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e entrar na cidade. 15. Foram os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e faz mentira. Explicação: os cães, feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras e mentirosos estão fora da cidade. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Explicação: Jesus diz que enviou seu anjo para testificar as coisas nas igrejas, e que a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã. 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Explicação: o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diz: vem. E quem tem sede pode vir e tomar da água da vida de graça. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: se alguém acrescentar a estas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Explicação: João testifica que se alguém acrescentar as palavras da profecia, Deus lhe acrescentará as pragas escritas no livro. 19. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Explicação: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, virei em breve. Amém. Eia, vem, Senhor Jesus. Explicação: Jesus diz que vem em breve, e a resposta é amém. Vem, Senhor Jesus. 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Explicação: a carta termina com a bênção da graça do Senhor Jesus Cristo, e a resposta é amém.